A gente vai fazer exercícios com tudo o que a gente viu até agora, de termos associados ao verbo e termos associados ao nome. Tá bom? Então a primeira frase que a gente tem é aqui, ó. Já ouvi os poetas de Aracaju. Então a primeira coisa que eu falei, marcar o verbo. Já ouvi os poetas de Aracaju. É um verbo impessoal? Não, o sujeito não é inexistente, então eu tenho que identificar o sujeito. Já ouvi só pode ser eu, então a gente chama de sujeito oculto, sujeito implícito, e é o sujeito eu, que está escondido pelo verbo. O verbo é transitivo? Sim, porque sempre que você ouve, você tem que ouvir alguma coisa. Eu já ouvi os poetas de Aracaju, na verdade, né? E como ele está vindo aí sem preposição, é um objeto direto. Se viesse com uma preposição obrigatória, seria indireto. Tem outros termos ligados ao verbo? Se tiver, são adjuntos adverbiais, vamos ver. Esse já está ligado ao verbo, né? Já ouvi. Então esse já é adjunto adverbial de tempo. Agora fica me faltando classificar esses nomes aqui. Os poetas de Aracaju. Eu sei que tudo é um objeto direto, beleza, mas e se eu quiser ver nome por nome? Então vamos lá, vamos começar com esse de Aracaju aqui, que está ligado a poetas, né? Poetas de Aracaju. O nome é igual ao núcleo? É semanticamente igual ao núcleo? Os poetas de Aracaju e de Aracaju os poetas? Não. Se fosse, seria um aposto. É uma qualidade nova que se revela por causa do verbo? Eles já eram poetas de Aracaju ou ficaram sendo por causa do ouvir? Não é uma qualidade nova, é uma qualidade velha. Eu não poderia falar uma coisa como de Aracaju os poetas eu já foi ouvido. Não dá. Ele não vira um sujeito de uma frase na voz passiva. Então ele tem outro sentido. Esse de Aracaju só pode ser um adjunto adnominal de poetas. Tá ok? Facinho, né? Vamos pegar outra frase? Então tá aí, nossa próxima frase. Chegou o pacote de livros. Essa frase é peculiar. Vocês já vão ver por quê. Vamos começar com a nossa análise normal. Então marca aqui o verbo. Chegou, né? É um verbo impessoal? Não, obviamente, né? Sempre alguma coisa que chega, alguém que chega. Então vamos identificar o sujeito. Aí que está a peculiaridade. O que é que chegou? É o pacote de livros, né? Então o que acontece? Essa frase não está na ordem direta. Ela está com uma inversão sintática. Por quê? Porque o verbo está aparecendo antes do sujeito que fez a ação, né? Na verdade, seria o pacote de livros chegou. A ordem correta, a ordem direta. Sujeito na frente e verbo depois. O pacote de livros chegou. Só que aqui tá, chegou o pacote de livros. Pegadinha de vestibular, né? Muita gente marcaria esse pacote de livros como objeto, né? Porque o que chegou? O pacote de livros. Mas não é, né? É o sujeito. O pacote de livros chegou. Tá ok? E aí, a gente já vê agora passo 3. Verbo transitivo? Não. Tá aí que é a outra pegadinha, né? O chegar não é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. Ele fica com sentido completo se eu der só o sujeito e ele. Por exemplo, o Paulo chegou. Entendeu? Ele é um verbo que não precisa de um segundo elemento atuando, né? Ele não precisa além do sujeito um outro elemento. Ele é um verbo intransitivo. Essa é a pegadinha, né? Se você souber que o chegou é verbo intransitivo, você não vai marcar o pacote de livro como objeto. Impossível. O pacote de livros é o sujeito. Não tem locução verbal passiva, não tem outros termos ligados ao verbo chegar, né? O que chegou é o pacote de livros. Agora, o que tem é esse de livros ligado a pacote, que é o nome. É pacote de livros e livros é o pacote? Eles são a mesma coisa, semanticamente igual? Não. Então, não é aposto. 2. É uma qualidade nova que se revela pelo verbo? Não, ele já era um pacote de livro antes de chegar. Não foi o verbo chegar que fez ele virar um pacote de livro. Tem sentido passivo? Não, porque eu não posso nem fazer aquela construção. O pacote de livros foi chegado. Ou chegado, né? Nem tem como transformar nisso sujeito de voz passiva. Aliás, já está na voz ativa, não tem como passar para passiva. Então, tem outro sentido. Novamente, a gente tem aqui um adjunto adnominal. Aliás, eu não falei na outra frase, mas a gente pode fazer aquele teste da troca por pronome, lembra? Quando eu troco isso aqui por um pronome, vai ficar ele chegou. O pacote de livros eu troco por ele. Como esse de livros sumiu, realmente eu vejo que é um adjunto adnominal. Não poderia ser um predicativo, por exemplo. Tá bom?